eu precisei zerar o volume desse clipe aqui. Eu dei um comando e pronto. Eu tinha um ruído no mesmo entrevista e precisava tirar esse ruído. Eu dei mais uma vez aquele comando e resolvido. Você com certeza já teve que silenciar, que mutar, que tirar o volume de um clipe, de um trecho de um clipe, ou até de vários clipes ao mesmo tempo, para poder resolver ali a sua edição. Pois tem um comando secreto no Final Cut que faz exatamente isso. Com esse atalho que a gente vai falar aqui, você vai aprender como fazer isso rapidamente no Final Cut, sem precisar abrir um Inspector, sem precisar ficar mexendo ali na linha de volume. É um atalho muito simples e basta a gente configurar. Então vamos ver como é que a gente faz. Eu vou dar 3 exemplos aqui de formas que você pode usar esse atalho para resolver essas questões de volume. O primeiro é o seguinte, eu tenho uma fala, imagina que você está falando, imagina que você tem uma entrevista e tem algum ruído. No meu exemplo aqui, olha só, tem um cachorro latindo no meio da minha fala. Ou pausas ali entrevistado que você quer eliminar. Muitas vezes numa entrevista você tem pausas ou erros. Então, tem ali um cachorro latindo ali naquele momento de silêncio. Então, tradicionalmente, como é que eu resolveria esse problema aqui do cachorro latindo? Eu posso escolher aqui a minha ferramenta Range, o atalho R, marcar o trecho e abaixar aqui o volume. Então, essa é uma das formas de fazer, tá ali, zerou o volume. Mas, claro, a gente quer fazer as coisas sempre da forma mais rápida, da forma mais eficiente possível. E como é que eu posso fazer isso com esse atalho que eu vou mostrar para vocês? Eu vou marcar, apertar a tecla R para ativar o Range, selecionar aqui e eu vou usar, olha só, vou vir aqui no Modify, Adjust Volume, ajustar volume, e olha só que interessante, a gente tem aqui ó, um comando silêncio, que vai levar o seu volume para menos infinito, vai logo jogar lá para baixo para menos infinito. Então eu vou clicar aqui, e aí olha só, acabou zerando ali aquele trecho do ruído. Então qualquer ruído que você tenha, você pode aplicar ali o comando silêncio para resolver esse problema. Agora, naturalmente, não é muito prático a gente sempre que precisar aplicar esse silêncio, ir ali no menu, procurar a opção silêncio e aplicar. Então, por que a gente não faz um atalho de teclado para resolver isso instantaneamente, sempre que a gente precisar, sempre que surgir essa necessidade? É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai dar o atalho Option, Command K, ou então vamos vir aqui ó, em Final Cut, Command Sets, Customize, você pode ver aqui ó, que o atalho está mapeado aqui, Option, Command K, sempre que você precisar alterar o seu teclado, você pode vir aqui. A gente está aqui no nosso teclado Default, nosso teclado padrão, e aí vamos pensar, qual vai ser o atalho que a gente vai aplicar? E aí é interessante, porque esse efeito se chama silêncio. Então, por que a gente não pode usar alguma coisa com a letra S? E é interessante que a gente tem, por exemplo, o Command S, se a gente olhar aqui, olha, S, repara que o atalho Command não tem nada mapeado para o atalho Command S. E geralmente, em outros programas de edição no Mac, o Command S serve para quê? Para salvar o seu projeto. Mas o Final Cut funciona de uma forma um pouquinho diferente, porque o Final Cut, qualquer modificação que você faz, ele salva essa modificação. Então não existe a necessidade de você dar um Command S ou um Ctrl S, como aconteceria, por exemplo, no Windows, aqui no Final Cut. Então, por esse motivo, o comando Command S está liberado para a gente, o que é excelente, então, um ótimo atalho para a gente usar com a ferramenta Silêncio. Então, eu vou mapear isso aqui. Então, eu vou clicar aqui na tecla S, repara que ela aparece aqui, ó, que a gente está trabalhando com a tecla S, e aqui está livre o Command. Eu vou procurar aqui no menu a ferramenta Silence, repara que chegou aqui, ó, Set Volume to Silence, menos infinito. E agora a gente vai simplesmente arrastar daqui para cá, a ferramenta para cima aqui do espaço vazio. E o que o Final Cut está me falando aqui? Esse comando está sendo aplicado para o teclado Default, que é o teclado padrão do Final Cut. O teclado padrão a gente não pode mudar, é aquele que vem de fábrica, mas você pode criar uma cópia, caso você nunca tenha mexido com essa ferramenta do teclado, você pode criar uma cópia, colocar o nome que você quiser, e a partir daí você começa a usar o seu teclado customizado, aí com seus atalhos padrão. Então vamos clicar aqui, ó, Make Copy. Eu vou chamar aqui, eu já tenho um chamado Marcelo, então eu vou colocar Marcelo 2 como demonstração, ok. E aí repara que surgiu aqui o teclado Marcelo 2. Olha só, eu tenho vários teclados aqui que eu vou criando ao longo do tempo, então eu tenho inclusive um de áudio, eu tenho outros teclados aqui, mas eu vou deixar aqui no Marcelo 2 e a partir de agora está mapeada a ferramenta Silence.
E aí, a partir de agora, você pode usar a ferramenta dando Command S. Uma outra forma da gente usar o efeito silêncio. Muitas vezes você desce um clipe, por exemplo, um clipe de cobertura, e você esquece de zerar o som. Você esquece de modificar a forma como o Final Cut trabalha para que aquele clipe desça apenas como cobertura sem som. A gente quer só a imagem. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Eu tenho esse vídeo, eu vou descer esse clipe ali para baixo, ele vai conectar aqui na timeline secundária, mas repara só, ó, ele está com áudio. E não é nem sempre, quando é uma cobertura, eu quero áudio. Às vezes eu quero somente imagem ali em cima da minha timeline. Então, a gente poderia vir aqui e mexer aqui no volume, mas imagina você fazer isso para um monte de clipes. Eu poderia até abrir o inspector e mexer aqui também no controle de volume, que é esse aqui. Mas se eu posso fazer isso somente com um clique, vamos fazer, né, dessa forma. Então, eu vou clicar aqui e dar o meu atalho Command S e está resolvido. E aí, se você tiver 10, 20, 30 clipes de cobertura, você simplesmente seleciona esses clipes e dá Command S e está tudo resolvido. E um terceiro exemplo aqui do uso dessa ferramenta, muitas vezes a gente termina a nossa edição, a gente exporta o nosso áudio, pode mandar para um sonoplasta, ou manda às vezes para algum serviço para melhorar esse áudio de alguma forma, e aí a gente recebe o áudio mixado, ou áudio com uma qualidade melhorada, e a gente joga na nossa edição principal e faz a substituição. Então, esse atalho pode ajudar a gente muito nisso. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui a minha edição pronta, de um tutorial. Eu tenho aqui, olha, áudio melhorado, que eu já tenho ali o meu áudio com a qualidade, com ruídos removidos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar lá no início da minha timeline, que para conectar, eu tenho aqui, ó, o meu áudio melhorado conectado, e aí eu posso simplesmente selecionar todo esse áudio aqui da minha fala e dar o Command S, e acabei de zerar todo esse áudio instantaneamente, e agora eu já estou ali com o meu áudio rolando embaixo já com qualidade máxima. Resultados esquisitos e resultados inesperados ali na hora que ele vai esconder o Jump Cut. Então, aí o uso dessa ferramenta vai da sua imaginação, vai da sua necessidade. Então, vai testando aí. Mas é muito legal ter esse atalho mapeado, porque isso resolve rapidamente. Você lembrou, putz, tem aquele áudio ali que eu tenho que matar, tem aquele ruído ali que eu tenho que tirar. Então, aplica o atalho, já está resolvido o problema. Você já conhecia isso? Manda aí nos comentários, vamos conversar a respeito. E fica ligado aqui no canal, dá curtida, se inscreve no canal se você ainda não tiver se inscrito. Isso ajuda pra caramba a você, inclusive, receber aí na sua tela home do YouTube as indicações de Final Cut, não só aqui do canal, mas outros canais de Final Cut, né? O algoritmo começa a aprender sobre isso. Então dá aquela curtida e a gente vai falando. Manda aí nos comentários se você já conhecia essa ferramenta, se você tem dúvidas, pode mandar também. Eu tenho recebido umas dúvidas bem legais aqui no canal e estou fazendo vídeos a respeito dessas dúvidas para a gente conversando. Valeu, pessoal, por acompanhar aqui o Falando Final Cut. Eu sou Marcelo Ferraz e um abraço para vocês.